Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, começa mais um programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, aqui na região do Picãs. Hoje estávamos programados para entrevistar o prefeito de Guarulhos, candidato pelo PT, mas devido a um problema de agenda e também por orientação, provavelmente da coordenação, ele não está. Respeitamos, né? Bom, e para continuar nosso trabalho aqui, resolvemos trazer os vereadores novos para você conhecer em quem você votou, se votou certo, se não votou. Vamos saber a opinião desses novos vereadores. E o primeiro vereador aqui é um vereador que eu pessoalmente não conhecia, pouca gente conhecia, mas é um advogado que na área é muito conhecido, Dr. Laércio Sandes. Vamos conhecer quem é esse novo vereador. Boa noite, Dr. Laércio. Boa noite a todos. Bom, primeiramente vamos saber o seguinte, é guarulhense, nasceu aonde, há quanto tempo está em Guarulhos o Dr. Laércio Sandes? Bem, eu sou paranaense, né? Eu cheguei aqui em Guarulhos em 1981, como muitos que estão na cidade de São Paulo. A minha família migrou para Guarulhos no final dos anos de 1980 e estamos aqui exatamente há 31 anos no bairro do Tabuão, ali nas imediações da Praça 8. Muito bem. Bom, e acabou sendo eleito vereador, que é um grande problema também. É uma grande conquista, mas também um grande problema. Tivemos grandes problemas nessa última legislatura, os vereadores acabaram tendo que se esforçar um pouco mais, tivemos inclusive muita CPI. Está preparado para o tamanho desse problema? O senhor tem consciência do tamanho do problema que o senhor arrumou para a sua vida? Roberto, é um desafio, né? Da mesma forma, quando eu cheguei com a minha família aqui há 31 anos atrás, foi um desafio para que eu conseguisse chegar na universidade e me formar quase 20 anos atrás como advogado. Foi um desafio para eu me estabelecer no meu escritório. Eu sei que as situações são distintas, mas eu estou preparado para o desafio e brigar pelo que a gente tem convicção no nosso dia a dia. Bom, uma das grandes reclamações com os vereadores antigos alguns faltavam, outros acabavam não tendo uma postura que a população não gostou muito, né? O senhor é advogado e se sustenta com essa profissão. Como é que o senhor está pensando em trabalhar isso, já que ser vereador não é só ir nas terças e quintas-feiras, tem comissão, tem uma série de estudos. O senhor está preparado para esse desafio? Sim, eu tanto me considero preparado como, além de ter a minha profissão definida, o meu escritório, um corpo de colegas advogados que me ajudam, eu procurei, ao longo desses 4 anos, preparando para a vereança, montei um grupo de assessores que realmente que eu considero qualificado. Eu tenho um colega auditor, tenho um colega advogado, apesar de eu ser advogado, tenho administrador, então eu procurei trazer um pessoal que realmente possa nos ajudar efetivamente, e não simplesmente fechar o grupo com um perfil não muito apropriado para o que a gente reza para o cargo, e principalmente eu sendo profissional do direito. Dr. Laércio Sandes, ele foi eleito pelo PMN, né, numa coligação na majoritária, né, apoiando Carlos Roberto do PSDB. É advogado, né, nasceu no dia 8 de março de 1970, é casado, da cidade do Paraná, né, você já falou, né? Sou paranaense, exatamente. O nome da cidade é complicado, hein? Como é que é o nome da cidade? Cidade Goiôerê, nas imediações de Foz do Iguaçu, 180 quilômetros para cá. E quantos votos o senhor conseguiu? Essa foi a minha segunda tentativa. Na primeira eu tive 1.947 votos, fiquei na segunda suplência, e nessa atualmente 2.930. Bom, estamos recebendo uma pergunta aqui via rede social do Marcelo Feliciano. Ele está pedindo para perguntar para o senhor qual vai ser o seu posicionamento. Atualmente, né, pela coligação, o senhor é oposicionista. O senhor vai se manter oposicionista na Câmara? Roberto, eu entendo que é um pouco cedo para nos posicionar a respeito, apesar de que nós temos em mente
que devemos ter um mandato responsável, e não uma oposição radical. Pelo contrário, nós temos que ter identificação com aquilo que for bom para a cidade, nós vamos compartilhar. Aquilo que realmente não for de interesse coletivo, vamos discutir melhor. Bom, outra pergunta é do Marcos Barbosa. Ele pergunta sobre a saúde da cidade de Guarulhos e se o senhor tem algum plano, quais são os seus projetos com relação à saúde de Guarulhos. O senhor já deu uma analisada? Como é que está a sua visão com relação à saúde de Guarulhos? A saúde de Guarulhos, inclusive deu para a gente pegar isso muito na campanha, andando pelos bairros de toda a cidade, realmente ela está precária e precisa de um cuidado especial. Eu prego e defendo que nós precisamos, em um primeiro momento, ter um raio-x da situação e procurar o quê? Eu entendo e defendi isso na minha campanha, que nós precisamos valorizar os profissionais, a começar pelos médicos. Eu penso que um médico hoje formado, ele não se aventura a trabalhar numa região muito distante do centro de Guarulhos, um salário aí que hoje está em torno de R$4.000. Nós precisamos valorizar esse profissional. Eu acho que a partir do momento que tivermos um cargo de carreira definido para esses profissionais, nós teremos uma situação melhor para a cidade. Doutor Laércio Sandes, o senhor sabe, o senhor pelo menos já nos bastidores estávamos conversando sobre orçamento e tal, e historicamente, pelo menos nos últimos anos, os vereadores não conseguem colocar uma emenda no orçamento, ou seja, o governo manda todo o projeto pronto e os vereadores muitas vezes tentam melhorar ou o dinheiro da saúde ou da educação e acaba não conseguindo nada. Qual vai ser o seu posicionamento com relação às prerrogativas dos vereadores? Nós procuraremos acompanhar o orçamento de uma forma bem técnica. É para isso que, inclusive, como eu me referi, eu tenho um colega muito especialista no assunto, que ele é contabilista, auditor, então eu vou me valer dos conhecimentos técnicos que ele tem para nos ajudar nesse dia a dia. Bom, quero agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando via internet, via celular, via TV Cantareira. Olha, a Daniele, lá da região do Taboão, a Zeza, a Carmen Amaral, a Elaine Cristine, a Daniele, que é também da região do Taboão, o Marcelo Feliciano, e o Marcos Barbosa está nos acompanhando. Estamos conversando com o vereador eleito agora, já vereador eleito, Dr. Sandes, que foi eleito pelo PMN, na coligação que apoia Carlos Roberto. Nós estamos tentando entender qual vai ser o posicionamento dele, se ele tem preparado. O senhor sabe o que faz um vereador, doutor Laércio Sandes? Sim, perfeitamente. Ao contrário de muitas pessoas da população, imagina que o vereador ele faz obra, ele traz um posto de saúde. Na verdade, o vereador ele não tem essa finalidade direta. A finalidade do vereador, em um primeiro momento, é legislar e, da mesma forma, acompanhar os gastos do município, acompanhar os gastos do prefeito, acompanhar todos aqueles recursos do dia a dia. Essa é a finalidade principal do vereador, tem a finalidade fiscalizatória. Ao contrário de muitos que pensam que o vereador ele se confunde com a atividade do executivo. Não é isso. Pediram para eu fazer uma pergunta para o senhor. O que o funcionalismo público pode esperar do vereador Laércio Sandes? Nós procuraremos valorizar o profissional da cidade. É esse o primeiro momento. Nós termos um funcionalismo público da cidade e com suas profissões valorizadas. É esse o nosso objetivo. Bom, pelo que eu entendi, o senhor vai ser um vereador mais técnico, vai dar uma olhada mais nas contas. Atualmente, fala-se que a prefeitura está com as dificuldades financeiras. O senhor vai procurar acompanhar de forma mais técnica as questões da prefeitura, é isso? Exatamente, um trabalho bem técnico e jurídico, técnico contábil e jurídico. Nós vamos focar, o nosso naipe seria realmente focar a qualidade do serviço para a cidade. Perfeitamente. Bom, estamos conversando com o Dr. Laércio Sandes e hoje ainda teremos o prazer de conversar com o vereador eleito Gilvan Passos, do PSDB, e também o vereador Professor Jesus. Os três que fazem parte do apoio a Carlos Roberto.
Vale lembrar mais uma vez que nós convidamos aqui o prefeito de Guarulhos, candidato pelo PT, mas infelizmente por um problema de agenda ou por uma opção, não foi possível trazê-lo aqui. Então, dessa forma, também não iremos trazer o candidato do PSDB para essa entrevista, porque ficaria um tanto quanto sem foco. Vereador Laércio Sandes, a partir de 1º de janeiro, uma nova legislatura. Já se discute sobre presidência de Câmara? Sim, já se discute. Eu já fui procurado por alguns atuais vereadores ou eleitos vereadores e estamos discutindo. Eu penso que essa situação ainda vai avançar muito e o momento mais apropriado é depois do segundo turno. Perfeitamente. Bom, a campanha ainda está rolando, muita discussão e muitos problemas ainda para resolver. Qual vai ser o maior desafio do vereador Laércio Sandes para a cidade? Eu acho que num primeiro momento eu me posicionar na Câmara Municipal, que para mim tudo é novidade, eu tenho que me posicionar. Depois que eu estiver me posicionado, acredito que dentro de uns 3, 6 meses, desenvolver um trabalho com a maior desenvoltura possível, trazendo aquele conhecimento que a gente tem na área jurídica, na vida forense, que a gente sabe que não é um mesmo sistema, mas a gente vai trazer a experiência e procurar aperfeiçoar o máximo possível. Qual o grande problema que a cidade tem hoje, na sua opinião? 2 problemas principais seria o que nós temos muita reclamação é relativo ao transporte. O sistema de transporte da cidade ainda não está aperfeiçoado e a saúde, como a gente acabou de referir. Como é que um vereador vai poder auxiliar o prefeito, seja ele quem for, para melhorar? Como é que o senhor vai trabalhar para tentar auxiliar a administração? Roberto, aí a gente vai ter que partir muito para a negociação, né? Negociação coletiva, seja através dos vereadores eleitos e seja muito do diálogo com o prefeito. Eu penso que o embate não vai ser saudável para nenhum de nós. Bom, estamos conversando com o Laércio Sandes, ele que é vereador eleito pelo PMN, e estamos tentando ver como é que ele vai se posicionar já na próxima gestão. Bom, com relação à cidade, um dos grandes problemas que ela também sofre é com relação à habitação. Né? O senhor chegou a discutir com muita gente na cidade sobre essa questão da habitação, não? Não, realmente, a parte da habitação nós não focamos. A gente focou realmente mais a parte da saúde, um pouco a parte da educação, que melhorou bastante, e a parte do transporte. Com relação à educação, uma das reclamações é a qualidade do ensino. É possível tentar melhorar essa qualidade, já que nós estamos construindo muitas escolas? O momento agora seria de tentar valorizar o professor? Perfeitamente. É o que necessita na saúde e também na educação. Nós temos muitos prédios, realmente avançou bastante na parte da educação, mas agora a gente precisa o capital humano. Eu acho que está faltando esse tipo de cuidado. Eu penso que com o capital humano agora, nesses próximos 4 anos, eu penso que nós podemos avançar bem nesse aspecto. Bom, com relação à cidade de Guarulhos, ela cresceu realmente muito com a educação. São vários prédios, a cultura também melhorou bastante, mas ainda existem graves problemas. A cidade cresce muito, muito rapidamente. Nesse tempo que o senhor correu como vereador, candidato a vereador, e pedindo voto, para conhecer bem a cidade, qual foi o ponto da cidade mais distante, com maiores problemas que o senhor encontrou, que o senhor viu? Você fala regiões da cidade. Olha, Roberto, é difícil apontar, viu? A cidade de Guarulhos, ela tem problemas localizados. Você vai ali na região do Cabo Sul, ali não se avançou muito, ficou um pouco largado. A região do periférica ali do Taboão, da mesma forma. E a região lá do Bambi. Então nós temos várias regiões de Guarulhos com problema. Não dá para apontar um local específico, né? Uhum. Bom, é que eu conheço algumas regiões, como por exemplo do Cabo Sul, em que existe problemas graves, como casas quase caindo, em ribanceiras. E se você for na região do Macedo, até hoje nós temos ainda alagamento, né? São enchentes ali no Macedo e também na Vila Galvão, que inclusive
foi iniciada uma obra que não se desenrola e continua lá, esse problema continua muito grave. Bom, quero agradecer aqui a presença do candidato, do vereador eleito agora, né? Falamos com tanto candidato, que agora o vereador eleito é o Dr. Laércio Sandes. Doutor Laércio, estou te dando 3 minutos para você agradecer os votos, as pessoas que votaram no senhor e deixar sua mensagem para os guarulhenses. Eu teria que agradecer especialmente à minha esposa, aos meus filhos, à minha família que me apoiou e também, principalmente, inclusive, aos meus clientes e ao povo de Guarulhense que me acolheu aqui há 31 anos e me deu essa oportunidade para chegar até a Câmara Municipal. Procurarei, ao longo desse mandato, fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que procurarei, eu e minha equipe, fazer o máximo, sendo certo que é consciência da gente, acho que de todos nós, que a gente não consiga atingir todos os objetivos. No entanto, nós devemos lutar o máximo possível para agradar a cidade de Guarulhos e melhorar o que já está bom, mas a gente precisa avançar mais ainda. Eu penso que nós temos muito por avançar na cidade e eu acho que o momento é esse, aproveitar todas essas oportunidades de Copa do Mundo, de Olimpíadas, a expansão do nosso aeroporto, a questão urbanística, o crescimento desordenado, que muitas das regiões aí, infelizmente, o Ministério Público tem que intervir por conta de omissão do poder público, não só omissão recente como passada. Então eu acho que nós temos que fazer um empenho muito grande aí, um empenho coletivo a partir de janeiro para que a nossa cidade seja cada vez mais valorizada e tenhamos o gosto de morar aqui e estar aqui. Seria isso, eu tenho que agradecer a todos pela atenção e vou procurar sempre estar e estou à disposição para dialogar. Obrigado. Bom, a partir de 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, ele vai estar na Câmara Municipal. Bom, muito obrigado pela presença. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno estaremos aqui com o Gilvan Passos, vereador eleito pelo PSDB. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários.
imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Tivemos o prazer de receber aqui o Dr. Laércio Sandes, vereador eleito, e agora vamos para o segundo convidado dessa noite. Vereador eleito também, só que pelo PSDB, já foi candidato algumas vezes. Nesse momento, eu até comentei com os amigos que ele é uma segunda casa em Guarulhos que tem 2 vereadores, ele e a esposa. A esposa é a primeira suplente atualmente do PSDB, inclusive já estava vereadora alguns dias atrás, e ele, vereador eleito. Vamos conhecer, para quem não conhece, o vereador Gilvan Passos. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite de nós estarmos participando deste programa. Bom, o vereador Gilvan, ele é policial militar, né, acabou deixando a farda para esse projeto que já começou já há algum tempo atrás, né? Gilvan, o que o levou a ser um vereador, arrumar um problema desse tamanho, que ser vereador parece ser muito bom, mas também traz algumas consequências, não? É verdade. Desde 1984 nós começamos a militar no movimento estudantil e isso sempre me chamou muita atenção. Como você falou, eu entrei na polícia em 1988, fui candidato a vereador em 2000, fiquei como segundo suplente e assumi e hoje eu sou reformado pela polícia. Mas o gosto pela política, pelo legislativo sempre chamou muito a minha atenção. E eu sei que é um desafio grande, mas eu tenho certeza que se Deus quiser nós vamos conseguir desenvolver bem o papel. Bom, e nesse ano ele recebeu 2.749 votos, sendo o 4º vereador do PSDB. E aí, vereador, a bancada, né, ela aumentou, se for comparar com a eleição de 4 anos atrás, né, mas diminuiu se for comparar com... Nós tínhamos 5 vereadores, né, o PSDB, e agora diminuiu para 4. Né? Preparado para esse grande desafio, Gilvan, quer dizer, a cidade tem grandes problemas. Essa última legislatura foi muito criticada pela população, tanto que houve uma renovação de mais de 50%, quase 60%. São 20 vereadores, apenas 14 ficaram. Muitos vereadores que tentaram voltar não conseguiram. É muita responsabilidade. Está preparado para todo esse problema? Com certeza. O eleitor ele deu um recado para os vereadores, para os políticos da cidade. Não adianta a gente ficar enfeitando. As pessoas querem realmente diferença e isso veio na urna. A urna mostrou a renovação e eu quero ter certeza e eu torço para que realmente essa nova Câmara, todos os vereadores, independente de partido, porque eu acho que a partir do momento que nós entrarmos ali, nós temos que pensar no bem da cidade. Eu tenho certeza, conheço alguns, outros eu estou conhecendo agora, mas eu tenho certeza que essa casa vai fazer a diferença nessa cidade. Qual é o grande problema que a cidade enfrenta nesse momento que o vereador, enquanto vereador, vai poder auxiliar para melhorar? Na verdade, como o Dr. Laércio ele falou, o maior desafio que eu vejo é a saúde, eu vejo a educação, a gente fala sobre a educação, prédios novos foram construídos, o céu foi construído, bonito, parabéns, lindo, maravilhoso. Mas a gente visita, vê que não funciona, a gente vê que a população realmente não pode usar da maneira que deveria ser feito. E a creche? A gente fala da educação, quantas mães saem e durante a campanha a maior reclamação era essa, a pessoa não tem onde deixar o seu filho numa creche. Então eu acho que tem que melhorar a educação. O transporte, nós não somos contra o bilhete único, pelo contrário, nós achamos que o bilhete único é muito bom, mas gente, é uma vergonha o que essa administração está fazendo com a população. A população hoje ela sofre. Terminais que foram construídos aí a toque de caixa devido à campanha, aonde não houve uma estrutura para que o usuário, hoje uma pessoa tem um amigo que ele trabalha no aeroporto, ele saía do Lavras, ele gastava 15 minutos. Hoje ele tem que ir até o Jardim São João, desce ali para depois pegar um outro ônibus. Isso é uma vergonha.
os vereadores, eu tenho certeza que essa nova Câmara vai dar o recado, independente de quem seja o novo prefeito, torço que seja Carlos Roberto, sim, estamos trabalhando para isso, mas nós vamos dar um recado ao novo prefeito. Vamos rever o transporte da nossa cidade. Bom, alguns vereadores, pelo menos nos últimos anos, não têm parado para estudar os orçamentos, os projetos, de uma forma mais profunda, até mesmo para discutir os gastos em alguns setores. Nesse último ano foi muito discutido a questão de shows, por exemplo. Foi muito discutido, mas antes disso, por exemplo, no orçamento, muitos vereadores acabam não parando para, olha, vai ser gasto tanto aqui, tanto ali e tanto acolá, e dando até uma certa folga para o próximo prefeito. Independente de quem for o prefeito, você é a favor de um remanejamento menor, ou você acha que 12% do jeito que está hoje é o suficiente para o prefeito ter mobilidade para trabalhar com o orçamento municipal? Eu acho que a gente vai ter que rever. Eu estou contente porque a minha bancada tem 4 vereadores experientes, o vereador Geraldo Celestino, que será o mais antigo da casa. Fico contente quando eu escutei aqui o colega Dr. Laércio. Ele é um homem técnico, é um homem que eu pretendo e vou ter humildade de aprender muito com ele. Dentro da minha bancada, tenho certeza que outros vereadores também, e nós vamos ter que, exatamente como você falou, nós vamos ter que analisar direito. Eu acho que essa administração, ela gasta muito com propaganda, onde esse dinheiro deveria ser gasto com outras coisas. A gente vê, eu não sou contra a propaganda, eu acho que tem que ser feito sim, mas quanto custou, por exemplo, uma propaganda do Céu na Rede Globo de televisão? Será que com o dinheiro que foi gasto na Rede Globo, nós não poderíamos ter construído uma creche lá no Cabo Sul, no Bambi, no Água Azul? Então, acho que essa Câmara, nós temos que rever sim, os colegas vereadores, respeitando a posição de cada colega. Nós temos sim que analisar quando o orçamento chegar, nós temos que discutir, nós temos que analisar realmente se realmente esse orçamento ele vai ser dirigido para quem precisa, que é o transporte, que é a saúde, que é a educação, que é o saneamento básico, e deixarmos de fazer show. Ah, mas você é contra show? Não sou contra show. Eu sou contra o belo, em qualquer lugar, ele pagasse um valor para ele, para a cidade de Guarulhos, a prefeitura pagar 3 vezes mais. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Quero eu pensar que a administração também foi enganada. Que eles agiram, não foi de má fé, não. Foi alguém que errou um zero, foi alguém que errou na hora de assinar um documento. Isso é uma vergonha o que fizeram na nossa cidade. Por exemplo, nós temos um programa aqui, nós temos televisão aqui na nossa cidade. Por que não anunciar o Céu aqui? Por que não gastar com propaganda aqui na nossa cidade? Então, a Câmara Municipal, com certeza, eu tenho certeza que os 34 vereadores entenderam o recado que o eleitor deu na urna. E nós vamos trabalhar com responsabilidade. Bom, isso foi uma das coisas cobradas pelos vereadores. Foi aberta uma comissão especial de inquérito e aí alguns vereadores acabaram retirando a assinatura. Corremos esse risco na próxima legislatura? Olha, eu não posso aqui julgar, eu não posso aqui querer... Mas isso foi um dos motivos que teve essa renovação, ou o senhor acha que não teve nada a ver uma coisa com a outra? Então, com certeza, porque por mais que você pense que o eleitor não está acompanhando, Roberto, o eleitor ele está acompanhando sim. Eu, durante a campanha, me perguntaram sobre isso. E eu quero acreditar que nesta casa haverá uma independência, não estamos falando aqui de oposição ou situação. Eu acho que o que é bom para a cidade não tem oposição. Agora, o que nós não podemos fazer é retirarmos. Se ninguém deve, vamos investigar. Eu acho que os vereadores, eles deveriam ter feito isso. Vamos investigar. Olha, vamos analisar, vamos ver aqui o que foi pago, o que foi gasto, até para amanhã você não ser cobrado na rua. E eu acredito que esta casa vai ser muito diferente. Quem sabe o ano que vem, né, dependendo aí o que acontecer, quem sabe se nós não podemos retomar, por exemplo, as mortes daquelas crianças na nossa cidade, que até hoje não foi esclarecida. E eu quero sim que essa nova casa, essa nova legislatura, a gente seja independente e quem sabe de provar que realmente foi uma fatalidade. Eu não sou médico, não sou formado, eu sou bacharel em Direito, mas
Quem sabe se nós não vamos poder mostrar à população que nos questionou durante a campanha. Eu tenho certeza que o Dr. Laércio foi questionado sobre isso. Eu tenho certeza que o colega, vereador eleito, professor Jesus, que eu tenho certeza que também vai colaborar muito com a casa, também foi questionado. O que aconteceu? Por que não investigou? E outras mais que eu tenho certeza que em janeiro tem umas aí que vão estourar. Bom, estamos conversando com Gilvan Passos, vereador eleito pelo PSDB. Falando em PSDB, o PSDB não tem olhado muito para a cidade de Guarulhos. Como é que os vereadores do PSDB e da oposição tentarão trazer mais recursos para a nossa cidade, né? Ele traz recursos para a saúde, para outros setores. Mas muitas vezes cidades do interior, cidades menores, acabam conseguindo um pouco mais de recursos que Guarulhos. Como é que o vereador Gilvan vai trabalhar para que o governador do estado olhe mais para a cidade e traga mais recursos? Primeiro, o governador Geraldo Alckmin é um grande amigo do futuro prefeito dessa cidade, Carlos Roberto. Eu tenho certeza que o Carlos Roberto não vai administrar a cidade como o atual prefeito administra. Eu tenho certeza que o prefeito Carlos Roberto, eleito, se Deus quiser, ele vai para Brasília conversar com a presidente Dilma para trazer recursos para a nossa cidade. O problema é que, infelizmente, eu até acredito que não seja por mal, talvez por orientação do partido, que o atual prefeito, ele, junto ao governador do estado, ele não vai buscar recursos necessários que a nossa cidade precisa. Porque, veja bem, eu fui eleito pelo PSDB, mas eu não vou legislar para quem votou no Gilvan no PSDB. Eu vou legislar, eu vou estar na Câmara para toda a cidade, para toda a população. E eu acho que o prefeito, por exemplo, nós temos a FURP aqui na nossa cidade, e infelizmente o nosso prefeito, as outras prefeituras recebem remédio da FURP, e infelizmente o prefeito, por ser de outro partido, não pega esses remédios para a nossa cidade. Então eu acho isso um absurdo. Eu acho que nós temos que rever. E outra coisa, o governo do estado ele investe muito aqui na cidade. É que infelizmente, e isso eu vou fazer uma crítica aqui ao meu partido, ele não é tão bom igual o atual. Que o atual, se uma galinha bota um ovo, ele coloca na Rede Globo, no SBT. Nós temos aqui o ligado, o transporte que é feito para pessoas deficientes e que o governo do estado não explora. E quem explora, e muito mal, diga-se de passagem, essa atual administração. Mas eu quero dizer sim, que a bancada do PSDB, junto com o nosso prefeito Carlos Roberto e os vereadores que farão parte dessa bancada de sustentação do governo, nós vamos sim lá do governador Geraldo Alckmin, ao Sidney Beraldo, nosso chefe da Casa Civil, trazer os recursos que a nossa cidade merece, o respeito que nós merecemos. Rapaz, foi rápido essa entrevista e já acabou o seu tempo. Você viu que coisa? Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar mais 3 minutos que é para o Gilvan agradecer os votos, mandar sua mensagem para os seus eleitores e seus amigos que estão nos acompanhando. Primeiro eu quero agradecer a Deus sobre todas as coisas, porque não foi uma campanha fácil, mas graças a Deus nós conseguimos. Eu quero agradecer de coração a minha esposa Gina Passos pelo amor, pelo empenho, pelo carinho que ela me deu, a minha filha Giovana, a minha mãe, a todos os meus familiares, ao meu pastor da minha igreja que me deu a maior força, a qual cumprimento também a todos os ministérios, aos padres, temos alguns padres, amigos que também nos ajudaram, a toda a minha equipe, a todo o eleitor que acreditou no Gilvan Passos. Gilvan Passos, quando saiu candidato, muitos diziam, Gilvan, você é louco, 5 vereadores no seu partido, jamais você vai conseguir uma cadeira. Mas o meu slogan era, o querer é do homem, o realizar é de Deus. E graças a Deus, com a confiança de você, eleitor, dos 2.749 votos que eu obtive nesta eleição, me deu o prazer, a oportunidade de, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, ser o seu representante. Obrigado a todos e que Deus abençoe e boa sorte a todos nós. E mais uma vez, Roberto Samuel, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, avisando aqui, o doutor Laércio é advogado, sim, a Gisele está perguntando, Gisele Cristine. E a Zeza diz que gostou do Gilvan, que concorda com as suas palavras com relação ao bilhete único. Bom, muito obrigado. E vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos conversar com ele. Sim, ele chegou, o professor Jesus, no próximo bloco.
Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Programa Tribuna Livre, hoje está bacana aqui, o estúdio todo lotado aqui, muita gente acompanhando. O nosso amigo Nenê Simões, uma pessoa muito conhecida, experiente, né? Ele trouxe Jesus para nós, né? E também junto com o Nenê está o nosso amigo Anderson. Eu esqueci de registrar aqui o Arnaldo Frank, que está acompanhando o vereador Laércio Sandes. Bom, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que acabaram mandando algumas perguntas, porque estava programado o prefeito Sebastião Almeida, que é candidato pelo PT. Infelizmente, ele não pôde vir. Então, eu quero só registrar aqui que mandou pergunta a Maria Cristina, a Maria Gomes, o Tiago Souza, o Leonardo Fuso, Sérgio Augusto, a Vilma Lopes, o Carlos Deboni, o Tiago Souza, o Mário Ocinaga, Carlos César Deboni, né? O Hélio Di Biase, o Oliveira, o Jefferson Lemes. Bom, são mais de 60 pessoas que acabaram mandando pergunta, infelizmente não pôde vir o prefeito. Bom, mas aqui nós temos um convidado ilustre, para quem duvidava que um dia ele ia chegar, ele chegou sim, ele chegou e é vereador eleito. Vereador professor Jesus, vamos conhecer quem é esse professor, onde ele nasceu, o que ele faz da vida. Pelo nome é professor, né? Boa noite, professor. Boa noite, Roberto. Primeiro quero agradecer pelo convite e dizer que é um privilégio estar aqui com você. Bom, quantas vezes já foi candidato a vereador para conseguir? Foi a segunda vez, vereador? Não, a terceira vez. Terceira vez, Roberto. Foi eleito com quantos votos agora? 4.491. 4.000 votos, 4.000 votos, 491. Professor da rede estadual? Da rede estadual, da rede particular e também nível superior, né? Dou aula na FIG, na Anguera, coordeno a faculdade FAESP, Faculdade Teológica, dou aula no colégio estadual no Maria Dirce e também no Farias Brito, mas agora estou afastado. Com relação à cidade de Guarulhos, qual vai ser o grande projeto do professor Jesus? Qual vai ser o que o senhor gostaria de fazer e deixar marcado? Olha, esse aqui foi o vereador Jesus que fez esse projeto. Qual o seu grande sonho como vereador? Então, Roberto, assim, eu, enquanto vereador, lógico, estou vereador, mas sou professor. Eu acho que uma das questões, eu penso muito assim, acho que a educação, a criança, seja qualquer pessoa, para ter um futuro brilhante, para ter perspectiva de vida, ele tem que ter, no mínimo, a educação. Então, eu, enquanto professor, eu quero investir exatamente na área da educação, porque eu acredito que, através da educação, essa criança ela terá um futuro muito melhor. Ela conseguirá caminhar com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas. Então, quando você dá educação para a criança, a visão dela se torna uma visão macro. Então, ela tem perspectiva de vida e, com certeza, ela terá um mundo melhor. Então, hoje nós podemos, nessa caminhada, nessa trajetória da eleição, como candidato, eu andei em vários bairros aí e a gente vê a necessidade, uma necessidade básica, já foi comentado aqui,
os vereadores Gilvan Passo, o doutor Laércio já comentou sobre a questão da saúde. Lógico, é muito importante, mas eu, enquanto professor, eu quero puxar a sardinha para o meu lado. Eu quero investir realmente na educação. Bom, professor Jesus, que teve impressionantes 4.491 votos pelo PDT. Professor, me diz o seguinte, como valorizar o professor? Porque eu vejo muito professor que trabalha na rede particular de uma forma e na rede pública de outra. O problema é no professor, é no aluno, como tentar melhorar essa questão do professor em nível municipal? Então, uma das minhas propostas, até mesmo dentro da educação, Roberto, eu acredito o seguinte, hoje a educação ela está em transição. Então, assim, eu acho que hoje tem que ter um preparo tanto do educador, que é o professor, e também tanto do aluno. Infelizmente, o que eu vejo hoje na escola, eu estou falando com cátedra, até porque eu já fui coordenador também, diretor de escola, eu vejo assim, o professor, ele não é valorizado e quando ele não é valorizado, o que ele faz? Ele realmente não se dedica como deveria se dedicar. E logo, o aluno também, muitas vezes, chega na sala de aula e o que acontece? Ali ele muitas vezes não tem aquela aula atrativa, o professor muitas vezes não recicla, não aprimora os seus conhecimentos, e o aluno muitas vezes também já fala, pô, não quero aprender, e fica naquela coisa, né? Ora, finge que eu ensino e você finge que aprende. Mas eu acredito que hoje, para melhorar a educação, tanto o professor quanto o aluno tem que passar exatamente por um processo. Na minha proposta, eu acho que o professor ele precisa realmente de estar aprimorando os seus conhecimentos, ver que hoje o aluno ele tem que se informar, o aluno hoje, nós podemos observar as novas tecnologias, e muito professor, permita-me dizer, é uma realidade, ele não consegue muitas vezes, ele não sabe mexer com o computador, ele não sabe mexer muitas vezes na internet, e o aluno hoje ele vem com todo esse preparo para a sala de aula. Então, se o professor ele chega na sala de aula e muitas vezes ele não dá aquela aula que o aluno goste, que o aluno realmente se sinta participativo, ele realmente não vai ter a vontade, aquele pique de aprender. Então, hoje, por isso acontece muitas vezes essas questões. O professor muitas vezes não ensina bem, o aluno não quer aprender, mas eu acredito que tem que ter realmente aí um aprimoramento para as duas pessoas, tanto o professor quanto o aluno. Bom, o orçamento da cidade de Guarulhos está perto de 600 milhões de reais, que será investido todo em educação. 600 milhões de reais. É dinheiro suficiente para implantar esses projetos que você pensa? Sim, muito. Eu acredito hoje, não fazendo aqui uma crítica, não sei, ao governo, até o Gilvan comentou isso, e realmente nós temos aí muitas escolas da prefeitura, eu acredito aqui em Guarulhos nós temos muitas escolas, mas o que falta realmente é mexer no cerne, o como a didática fala, é o como trabalhar isso no aluno. O foco está errado? Eu acredito, um exemplo, eu moro na região, eu moro no Maria Dirce, e ali nós temos as escolas do Presidente Dutra, nós temos algumas escolas ali municipais, que são até escolas boas, tem uma estrutura, a infraestrutura é muito boa. Porém, assim, eu recebo crianças, o ano passado mesmo eu recebi crianças, no 6º ano, que eles não sabem ler, não sabem escrever. Então, assim, é meio complicado isso. A criança, no 6º ano, ele tem que saber ler, saber escrever. Então, eu penso que precisa ter uma tratativa dentro desse contexto, desse cerne aí, porque senão está meio complicado. Uma criança no 6º ano, ou seja, que é a antiga 5ª série, ele não saber ler, não saber escrever, é meio complicado. Então, tem que ser trabalhado isso. O que o professor, o funcionário público vai poder esperar do vereador Jesus? Olha, eu sempre... O meu lema na minha campanha foi o seguinte, é não prometer, porque as pessoas prometem e nada fazem. Eu penso o seguinte, Roberto... Mas agora você está eleito, né? Sim, com certeza. Sem prometer, qual o projeto que o vereador Jesus tem, por exemplo, para implantar essa valorização do funcionário público mestre, né? Sim. Você vai tentar buscar mais dinheiro para a educação. Quais são os projetos relacionados ao funcionalismo ligado à educação? Olha, um exemplo clássico, acho assim, é valorizar o professor. Hoje o professor está desvalorizado. Infelizmente, o professor tem uma carga horária de... Isso eu digo no Estado. 33 aulas para tirar lá em média seus R$ 1.200, R$ 1.500. Eu acho isso um absurdo, até porque ele ficou 4 anos numa faculdade, estudou, e eu acredito hoje, seja quem for, um médico, um advogado,
o dentista, se ele hoje ele é o que ele passou por um professor. E, infelizmente, eu não digo aqui em Guarulhos, mas eu digo no Brasil, a educação está deturpada. Então, assim, as pessoas não valorizam. A pessoa, quando tem o conhecimento, a pessoa que realmente é o inteligente, o filósofo, você pode observar, todos eles, ele não tem essa valorização. Então, primeiro ponto, acho que tem que valorizar o professor, porque quando você é valorizado, você tem gosto, você realmente entra na sala de aula, pô, eu vou aplicar, vou dar uma aula bem dada. Apesar que, assim, eu não concordo com essa teoria. Eu acredito que quando se você é professor, você tem que fazer jus exatamente à sua profissão. Então, o ser professor não é fácil, é um legado difícil. Mas você está ali para ensinar, então você tem que fazer que o seu trabalho realmente seja um trabalho eficaz, seja realmente um trabalho reconhecido. Eu digo por mim, graças a Deus, ontem eu estava até tentando responder alguns e-mails no Facebook e alguns alunos parabenizando e disse, olha, sou feliz por ter um professor como você. Poxa, agradeço, é legal, porque realmente eu fiz a diferença. Tento fazer a diferença. Então, um dos quesitos realmente é valorizar aí o professor. Bom, estamos conversando com o professor Jesus, que foi eleito pelo PDT, quase 5 mil votos, e que é muito difícil na cidade de Guarulhos, que não consegue comunicar com toda a cidade. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai se direcionar muito mais para a educação, enquanto o Dr. Laércio Sandes vai para um lado mais técnico, né? O Gilvan Passo parece que vai para o lado mais político, o professor Jesus aqui parece que vai mais para o lado da educação. Professor Jesus, me diz o seguinte, possível tentar aumentar esse salário, porque nós temos hoje a lei de responsabilidade fiscal. O senhor, provavelmente muito bem assessorado pelo Neném Simões, deve saber que você não pode também toda essa abertura, né? E vai dar muito trabalho na Câmara. Você está preparado para pegar esse projeto de orçamento, esmiuçar e tentar colocar emendas e lutar para que elas fiquem lá? Porque, historicamente, as emendas dos vereadores são descartadas. Sim, com certeza. Olha, Roberto, eu quero dizer uma coisa a você. Eu estou ao lado da população, até porque quem me elegeu foi a população. Então, hoje, como representante da população, eu preciso realmente, lógico, analisar, temos que ler, temos que averiguar, perscrutar, ou seja, investigar. E o que for melhor para a população de Guarulhos, com certeza nós faremos. Então, acho que isso é interessante, porque não adianta também você, muitas vezes, votar uma emenda, que na realidade não vai beneficiar a nossa população. Então, a gente quer fazer o quê? Realmente beneficiar, o que seja benéfico a essa população, em todos os quesitos, em todos os sentidos. Bom, você é uma pessoa que dá aula no Jardim Maria Dirce, você é daquela região lá. E então você conhece, sabe que a cidade ainda tem muitos problemas, a pavimentação, falta de esgoto, algumas casas ainda não têm água. Como fazer para tentar melhorar a vida das pessoas mais carentes, daquela parte mais distante da região central, vereador? Eu estava ouvindo o Dr. Laércio comentar, ele até falou da região do Cabo Sul. E quando ele estava falando, eu falei, olha, se você me perguntasse, eu falaria da região do Cabo Sul, porque eu estive muito lá. Não só Cabo Sul, mas como também algum bairro dos Pimentas ali. Mas é um bom exemplo. Exatamente. Hoje, o que eu diria para você, lógico, o vereador, até o doutor deixou bem claro aqui, ele está para legislar, né, e perscrutar também o executivo, no caso a prefeitura. Mas dentro das possibilidades, o que nós podemos fazer, uma indicação, muitas vezes ofício, solicitando para que haja essa pavimentação asfáltica, porque é importante para a população. Eu passei em alguns lugares que é subhumano realmente as pessoas viverem. Eu estive em lugares que as pessoas moram e esgoto a céu aberto, o rato passando na porta. Então é muito complicado. Então, lógico, o que eu puder fazer para que haja realmente, no caso, a indicação, o ofício, uma solicitação junto ao executivo, à prefeitura, para que haja essa melhoria, com certeza estaremos lá. A mesma coisa é a saúde. A saúde também, temos que pedir, até mesmo a minha proposta, eu coloquei a questão dos agentes, né? No caso, pessoas que, alguns bairros nós já temos isso, eu acho importante, muitas vezes a pessoa não tem condições de ir ao hospital, ou pela questão, talvez, um deficiente físico, então aquele agente de saúde chega a casa, conversa, faz uma triagem, e ali o médico vai até a casa dele. Isso é importantíssimo. Então, uma das coisas também que realmente a gente quer fazer para a população, porque muitas pessoas não têm condições de deslocar da sua casa, ir até, muitas vezes, ao centro, aqui no centro, passar um médico. Então, você tem um agente que, se a gente vai até a casa da pessoa, agente da saúde, conversa com a pessoa, vê a necessidade, faz aquela triagem, e depois leva o médico até a casa dela. Então, são coisas que realmente nós vamos fazer. No meu mandato, com certeza, o que eu puder
puder fazer para a população, nós faremos. Bom, hoje um programa muito interessante, três vereadores, um advogado, um professor e um militar, os três eleitos para ajudar o próximo prefeito a governar a cidade de Guarulhos. E parece que cada um tem um foco bem diferente, né? Bom, então quero agradecer aqui o professor Jesus. Vamos deixar com ele uns 3 minutos aí para ele agradecer os seus eleitores, mandar sua mensagem para a população de Guarulhos. Jesus. Ok. Primeiro eu quero agradecer a Deus sobre todas as coisas, porque acredito, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Quero agradecer a minha esposa me ajudou muito, uma pessoa que batalhou pra caramba. A minha mamãe também, uma pessoa que sempre tem me apoiado. As 3 vezes que eu saí, ela nunca deixou de estar ao meu lado, sempre me apoiando, me ajudando. A minha família, meus irmãos, né, cunhados, sobrinhos. Em especial, quero agradecer também ao Nenê, que é uma pessoa que acreditou em mim. Ele sempre acreditou e disse: Jesus, você tem potencial e você vai chegar lá. É um sonho que na realidade eu tinha. Você sabe que eu também já fui assessor, né, de vereador. E realmente, então assim, ele acreditou, ele, o Pedrinho e os meus amigos, sabe, assessores, né, o Anderson também, que abdicou da sua vida, né, quero um agradecimento especial também ao meu pastor José Wellington, da Assembleia de Deus Ministério Belém. Conheço. Então, o pastor é uma pessoa que me ajudou muito, essa pessoa também, que eu tenho um grande carinho por ele. Quero agradecer a toda a minha igreja, em especial a minha igreja também, porque a minha igreja, assim, fantástica, as pessoas também que me ajudaram. Quer dizer o nome dela? A Assembleia de Deus Ministério Belém. Belém. Aos alunos das faculdades, né, no caso da FIG, da FAESP, da Anguera, aos meus alunos, colégios, né, no caso estadual também, que me ajudaram muito, colégio particular, ou seja, todos os eleitores que acreditaram no nome de Jesus. Eu sei que esse nome, Roberto, tem poder, é um nome forte, né? E, então, assim, a todos vocês, eu espero também não decepcioná-los, eu sei que é uma tarefa árdua, mas de coração agradeço a todas as pessoas que me ajudaram diretamente e indiretamente. Então, amigos, né, diretores de escola, professores, alunos. Então, todas essas pessoas eu quero agradecer de coração. E pretendo fazer o melhor. Eu sei que muitas vezes não dá para você fazer tudo, mas o melhor com certeza eu quero fazer. Então, eu quero agradecer de coração. E como diz Fernando Pessoa, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, estamos aí. Muito obrigado. E quem disse foi Jesus, né? Bom, eu quero ratificar o que o Jesus falou. Eu conheço desde o tempo que ele foi assessor do vereador Austin de Paula na época, né? Fez um belíssimo trabalho para o então vereador Austin de Paula. Acabaram desentendendo e ele acabou seguindo, né? O Nenê Simões, uma grande figura aqui da cidade, agora uma pessoa ótima e comentava muito pela cidade, que com o apoio, com o trabalho que você tem, com o Nenê, com certeza você chegaria a esse patamar. Toda vez que eu vejo uma pessoa igual Jesus, nosso professor Jesus, eu questiono muito aquela questão das cotas, né? Porque você olha para um cara igual ele, um professor, um lutador, não tem a menor necessidade para uma cota para uma pessoa igual essa. Teremos sempre vencedores, sejam ele branco, preto, amarelo. Sempre teremos perdedores, brancos, pretos, amarelos. Então, não é a cor que vai fazer alguém melhor ou alguém pior, porque é você mesmo que corre atrás, viu? Pelé é negro, e Juruna era um índio, chegou muito longe. Barack Obama é um bom exemplo e tantos outros por aí. Muito obrigado pela audiência, quero agradecer aqui aos vereadores Jesus, Dr. Laércio, Gilvan Passos e também aos nossos amigos que têm nos acompanhado aqui. Próximas semanas vamos trazer mais 3 vereadores novos para você conhecer. Muito obrigado e até o próximo programa.